A falar um pouquinho sobre o noticiário político, porque o Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que está sendo chamado de Pix Pensão. E essa proposta permite a transferência automática de pensão alimentícia para a conta do beneficiário, independentemente do vínculo empregatício do devedor. Como o texto de autoria da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele segue agora para a sanção do presidente Lula. E para a gente entender mais sobre essa legislação, a gente conversa com Dave Prada, que é advogado de família, coordenador de pós-graduação em processo civil pela Unisanta e também professor na Escola Paulista de Direito. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Queria entender um pouco mais sobre agora essa legislação. Estou chamando já de legislação porque falta só a sanção do presidente Lula e, segundo informações às quais nós tivemos acesso, muito possivelmente a pauta vai ser sim, esse PL vai ser sim sancionado. Como é hoje o mecanismo em relação ao pagamento dessas pensões e o que propõe agora essa nova legislação? O mecanismo ainda é muito arcaico, né? Porque quando é fixada a pensão, ele é intimado o devedor a pagar e muitas vezes oficiado ao empregador dele, né, o local que ele trabalha, para que seja descontado em folha de pagamento. Aí é um outro ofício para o empregador para informar os dados bancários do menor ou da mãe, né, para receber aquela pensão. Aí o empregador desconta dele e transfere mensalmente. E aí toda vez que ele muda de emprego, ele tem que contratar um advogado para ir para o juiz, para oficiar de novo o empregador, informando novos dados bancários, a pensão, e isso leva meses, e às vezes ele fica meses sem receber essa pensão. E também quando pede a exoneração da pensão, né, para tirar a pensão, muitas vezes em acordo com o filho, eu tenho um caso desse agora, nesse momento, a justiça também leva meses para apreciar. Então, aquele que está pagando a pensão fica pagando mensalmente durante meses até a justiça apreciar, mesmo com aquele que recebe não precisando mais, né? Então, essa inovação do Pix em várias áreas do direito, né? Pagamento de custas, agora para pagamento de pensão, com certeza vai otimizar muito, não só o serviço do judiciário, mas principalmente daquele que precisa receber, que é o menor de idade, receber mais rápido. É até interessante essa abordagem, professor, porque imagino, estou sem dados aqui, mas talvez o senhor tenha para compartilhar com a gente, que esse seja um tipo de ação, né, pedindo, né, que esse devedor pague a pensão alimentícia, é muito comum na justiça. Imagino que haja muitos processos na justiça para que esse devedor seja forçado a fazer um pagamento que já foi acordado na própria justiça. Então, é uma forma também de desafogar, né, essa quantidade toda de processos que tramitam, de ações que tramitam na justiça nesse sentido, e já emendo com uma outra pergunta. Num caso como esse, levando-se em consideração o que nós temos hoje vigente em termos de legislação, mudanças de emprego, de vínculo para atrasar o pagamento de pensão. Em quanto tempo, mais ou menos, assim que a vítima, assim que o beneficiário entra na justiça, ele consegue receber esse benefício? Quanto tempo demora para que a justiça dê uma resposta? Lívia, excelentes perguntas. Primeiro, há muita coisa que se pode fazer atualmente para desafogar a justiça e o jurisdicionado, que a gente chama tecnicamente, né, a população, aquele que precisa da justiça, que busca a justiça, possa conseguir ela mais rápido. Essa é uma das coisas que pode acelerar o procedimento burocrático da justiça, que tem milhões e milhões de processos, e o problema, já entrando na sua segunda pergunta, é o seguinte: quando você tem uma ação de pensão alimentícia, ela vai para a vara de família. A vara de família só recebe ações de litígio, de discussão de família, divórcio, alimentos, e toda vez que você consegue que o juiz fixe o valor da pensão, você fica esperando esse ofício para começar a receber. E aí, se você cobra o cartório falando está demorando, ele fala: doutor, mas aqui tudo é urgente, porque tudo é família. Então não tem como você agilizar como se fosse numa vara comum, em que você tem processos urgentes e não urgentes. Ali na vara de família, 80%, 90% dos processos são urgentes. Então, diariamente, a gente teria que pensar em formas como essa, de agilizar o serviço do fórum, que nem precisa do fórum para isso, né? É um serviço muito mais rápido
para poder aquele que precisa da justiça conseguir ela mais rápida. São milhares e milhares de processos que demoram de um mês a, às vezes, 3, 4, 5 meses, 6 meses para começar a receber a pensão. Isso vai demorar muito de Estado, né, de tribunal, e também de cidade. As cidades que têm mais funcionários, no fórum, nas varas de família, as cidades que têm menos. Para você ter ideia, em Guarujá, por exemplo, nas varas de família, você tem basicamente 2 andamentos por ano. Então, o juiz aprecia 2 pedidos por ano. E a prática, por exemplo, desse ofício, né, que a gente chama de expedição de ofício, para receber alimentos ou para outra coisa, leva de 3 a 6 meses, podendo chegar a 8 meses. Né? E a gente está falando de uma cidade bastante grande, bastante conhecida, importante. Então, você imagina em cidades menores que tenham muitos processos e poucos servidores, quanto tempo vai levar para expedir um ofício desse. Então, essa inovação, com certeza, vai beneficiar muito a população. Agora, professora, eu não sei se a legislação entrou em detalhes sobre esse processo de transferência automática, mas eu estou pensando aqui. A gente tem uma gama de possibilidades para que o devedor não pague a pensão no prazo determinado pela Justiça. Existem aqueles que não querem simplesmente pagar, o que é um absurdo nesses casos, porque é um recurso que é pago para crianças e adolescentes, para filhos, para filhas. Não necessariamente a mulher com a qual esse devedor pode estar brigado, ter problemas de relacionamento, que vai ser beneficiada, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, existem também aqueles que, ou por desorganização financeira, ou por problemas financeiros mesmo, não conseguem pagar naquela data essa pensão, não conseguem fazer esse pagamento. Quando chega o dia, assim que essa proposta agora, em nível de projeto de lei ainda, estiver em vigor, chegar o dia de fazer esse pagamento, uma transferência automática via Pix, e esse devedor não tiver dinheiro em conta, qual seria o procedimento? O que a lei estabelece em relação a isso? Isso a gente ainda não sabe, porque